moçambicanos têm vivido dias duros, de norte ao sul do país. A vida tem sido marcada por sucessivas crises que testam os limites da paciência e da resistência do povo. Ciclones arrasadores, cheias devastadoras, secas severas, inflação sufocante, escândalos financeiros, tensões políticas e insegurança alimentar compõem um cenário desafiador que parece nunca ter fim. Cada nova semana traz um problema diferente e a esperança, essa que nunca morre, mas tantas vezes adormece e tem andado cansada. É nesse contexto de luta constante pela sobrevivência que surge, enfim, uma boa notícia. Uma daquelas que não resolve tudo, é verdade, mas que traz um alento necessário, um sinal de que talvez, com esforço e medidas certas, algo possa começar a mudar. O Banco de Moçambique, a mais alta autoridade monetária do país, divulgou recentemente um relatório de conjuntura econômica que oferece uma previsão rara nos últimos tempos. O custo de vida pode começar a baixar. Sim, baixar. Um verbo que soa como um suspiro de alívio para milhares de famílias que há muito só conhecem o peso do aumento. Segundo o documento, essa redução poderá ocorrer graças a uma série de medidas implementadas pelo governo e por fatores externos que, combinados, começam a criar um ambiente ligeiramente mais favorável. Entre os destaques estão a redução das tarifas de portagens, um custo que afeta diretamente o transporte e, por consequência, o preço final de diversos produtos, o abaixamento do preço da água e a prorrogação da isenção do IVA sobre produtos essenciais como alimentos básicos. Estas decisões, embora aparentemente técnicas e muitas vezes anunciadas de forma burocrática, têm impacto real na vida de quem vive com pouco. Para uma mãe que caminha quilômetros todos os dias para comprar arroz e óleo, cada metical economizado faz diferença. Para o trabalhador informal que depende de transporte para vender seus produtos ou serviços, menos nas portagens significa mais no fim do dia. Mas a boa notícia não para por aí. O Banco Central também projeta que a inflação, um dos principais vilões do bolso moçambicano, poderá manter-se em um dígito no médio prazo. Isso significa que, ao contrário dos últimos anos em que os preços disparavam, sem controle, os bens e serviços poderão estabilizar, permitindo que o povo planeje melhor, invista com mais segurança, volte a respirar com mais tranquilidade. Como se não bastasse, a autoridade monetária também tomou uma medida importante para estimular a economia. Reduziu a taxa de juros de referência de 11,75% para 11%. Na prática, essa medida torna mais barato o crédito bancário, o que significa mais investimentos por parte das empresas, mais financiamento para pequenos negócios e maior acesso ao consumo para as famílias. É um pequeno passo, mas um potencial de gerar uma onda de efeitos positivos. Claro que nem tudo são flores. O próprio relatório admite que o caminho ainda será árduo. Os riscos continuam à espreita. A situação fiscal do país permanece delicada. A recuperação da capacidade produtiva está lenta. Os efeitos das mudanças climáticas continuam a assombrar o setor agrícola, responsável pela subsistência de mais da metade da população. E as tensões políticas pós-eleitorais ainda podem lançar nuvens de instabilidade sobre o cenário econômico. Ainda assim, os técnicos do Banco de Moçambique acreditam que, com cautela, o país pode manter a trajetória crescente, ainda que moderada, excluindo os ganhos do setor de gás natural, que tende a beneficiar mais as elites e investidores internacionais. O crescimento esperado virá do setor primário, especialmente da agricultura e da mineração de carvão, e do setor de serviços, como comércio, transporte e turismo. Esse crescimento, mesmo lento, é essencial para criar empregos, melhorar os rendimentos e reduzir a pobreza. Para quem vive nas zonas rurais, onde
onde a energia elétrica ainda é um luxo e a água potável nem sempre está disponível, qualquer melhoria econômica significa mais esperança. Nas cidades onde o custo de vida sufoca e os jovens enfrentam desemprego crônico, a possibilidade de um futuro melhor, mesmo que distante, já traz algum consolo. Num país onde tantas vezes as más notícias se sobrepõem às boas, esta pequena reviravolta é uma dádiva. É como um raio de sol depois de muitos dias de chuva. É uma oportunidade de reacender a confiança, de acreditar mesmo que com prudência que o país pode reencontrar o rumo. Moçambique tem potencial, tem recursos naturais valiosos, um povo trabalhador e resiliente e uma juventude com vontade de vencer. O que falta muitas vezes é estabilidade, visão de longo prazo e responsabilidade na gestão pública. Mas se medidas como estas forem mantidas, aprimoradas e ampliadas, há uma real possibilidade de transformar os ciclos de crise em ciclos de progresso. Hoje, os moçambicanos merecem ouvir algo diferente do habitual. Vai piorar. Merecem ouvir que há chances de melhorar, que a inflação pode baixar, que o custo de vida pode ser aliviado, que a economia pode crescer, ainda que devagar, que o amanhã pode ser menos duro que o ontem. Finalmente, uma boa notícia para os moçambicanos. Nós sabemos muito bem o quão difícil é ser moçambicano e o quão difícil está a situação em Moçambique. No meio de crises políticas, partidos que caem de qualquer maneira, partidos que não fazem parte da confiança do povo e do desgaste dos moçambicanos em relação à má gestão do governo, temos uma pequena boa notícia. Claro que não é algo que vai mudar da noite para o dia, mas para tantas notícias, mas essa notícia boa é como se fosse uma almofada de ar fresco. Agora vamos esperar para ver essas mudanças. Muitos moçambicanos estão a perder esperança com seu próprio país, o que é perigoso, o que não é bom. Moçambique está na lista dos países mais pobres do mundo e deve ser dessa lista o mais rápido possível. Moçambique tem um potencial incrível, mas a má gestão, essa irresponsabilidade política que está acontecendo em Moçambique está a travar esse desenvolvimento. Isso deve parar o mais rápido possível, porque os moçambicanos estão extremamente cansados. Os moçambicanos querem ver mudança, os moçambicanos querem ver progresso e isso é que é muito importante. Depois da notícia que nós tivemos ontem, que o presidente da República gastou para fretar um jato cerca de $11.000 por hora, uma notícia que agitou as redes sociais, uma notícia que decepcionou aqueles que tinham fé, que tinham confiança nessa nova presidência. Temos essa notícia do Banco de Moçambique que diz que a situação no país pode se acalmar, mas nós temos que saber que os desafios em Moçambique ainda são muito grandes, ainda existe muita coisa para se mudar, principalmente no que diz respeito ao preço dos combustíveis. Eu acho que o preço dos combustíveis devia baixar o máximo possível, porque são os combustíveis que fazem com que a economia de Moçambique se movimente. O preço do combustível está muito alto mesmo. Isso prejudica a locomoção dos moçambicanos, agrava o valor do transporte e faz com que a economia fique estagnada. Muitas pessoas que usavam carros agora estão limitadas de usar seus próprios carros e os transportes não são suficientes para poder suprir com toda a demanda. Então nós temos que perceber essa situação dos moçambicanos. É difícil viver em Moçambique, nós sabemos muito bem disso, e Moçambique é um país que tem um futuro melhor, mas precisa de ser gerido com uma certa responsabilidade, o que não tem acontecido, infelizmente. Mas será que, o que vocês acham dessa situação? Será que Moçambique pode ter novos horizontes com essa questão de baixar os preços e baixar a taxa de juros em 0,75%? Apesar de ser baixar muito, foi uma diminuição não significativa, né? Eu acho que de 11,75% para 11% para a taxa de juros, vamos dizer que é uma percentagem que pelo menos dá para o gasto, né? Mas um alerta que também, um ponto que o próprio Banco de Moçambique deixou, é que nós temos que esperar essas mudanças elas não a curto prazo, e sim a longo prazo. Isso é algo que de certa forma pode
aquele que mexer com a situação dos moçambicanos pode alterar aquilo que é a dinâmica do país. Mas o que vocês acham desta situação? O que vocês acham? Será que Moçambique mesmo pode se tornar esse país desenvolvido, esse país com novos horizontes que os moçambicanos tanto precisam? Ou vocês moçambicanos simplesmente já perderam esperança com a forma com que o país está a ser gerido, já perderam esperança com a forma com que o país está a ser mantido, esses gastos que às vezes não fazem sentido, gastos absurdos que colocam em risco a própria economia dos moçambicanos, sem contar com as empresas estatais que cada dia só temos escândalos, decisões mal feitas, má gestão. É muito difícil estar em Moçambique, é muito difícil, é uma situação que não é boa, mas a cada notícia boa, por mais que seja pequena, dá aquela esperança para os moçambicanos. Mas o que importa aqui é a sua opinião. Coloque nos comentários o que você acha. Será que isso realmente significa alguma coisa para os moçambicanos ou é balela? Coloque aí abaixo. Muito obrigado por fazer parte da família Verdades da África. É sempre um prazer te ter aqui. Não esqueça que o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.